Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, eu vou ler para os irmãos, e os irmãos acompanhem. Eu vou ler a partir do verso 3 até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, mais uma vez e te engrandecemos o teu santo e poderoso nome, Senhor, e diante da tua palavra maravilhosa, poderosa, nós abrimos a nossa mente, nossos corações, Senhor, para ouvir a tua voz, para sermos tratados, para sermos impactados, para sermos exortados, para sermos alimentados, consolados pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nossa mente, Senhor, em nosso meio, para falar aos nossos corações, porque só a tua palavra é poderosa, Senhor, para trazer transformação nas nossas vidas, Senhor. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, completamente desarmados, completamente, Senhor, abertos, Senhor, ó Deus, para ouvir a tua voz nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. O batismo nas águas é o assunto que Paulo está falando aqui na carta aos Romanos. E o batismo é, de fato, o início da nossa vida com Jesus. Ele marca o início da nossa caminhada. É o ponto visível daquele encontro que nós tivemos com Cristo. O batismo é algo visível, palpável, que todos podem ver. E nós nos colocamos ali, naquele lugar, para sermos batizados, e ali começa a nossa caminhada com Cristo. É através do batismo, né, que duas realidades aparecem. A primeira é a redenção. A redenção, ela é exposta quando nós nos batizamos. Nós fomos redimidos. Nós fomos encontrados por Deus. Nós cremos no sacrifício de Jesus. E por causa daquilo que nós cremos, daquilo que aconteceu, daquela obra maravilhosa, o plano maravilhoso do Senhor para nos salvar, chegou até nós por causa do Calvário, a justificação, a redenção. Nós somos redimidos. A redenção, o plano de salvação, ele é exposto no momento em que nós nos batizamos. E a segunda realidade que acontece no batismo é a minha decisão. A decisão pública é dizer para o mundo todo: agora eu pertenço a Cristo. Agora eu não sou mais do mundo. Agora eu sou do reino de Deus. Agora, a partir de agora, publicamente, nós falamos isso no batismo. Nós gritamos para o mundo ouvir. Para o mundo físico, para o mundo espiritual. Eu não sou do mundo. Eu sou de Cristo. Eu não pertenço às circunstâncias do mundo. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu não estou mais sujeita ou sujeito às coisas e aos domínios do mundo. Eu pertenço ao Rei Jesus. Ele é o meu Senhor a partir de agora. Eu sou propriedade de Deus. Não pertenço ao mundo. Não pertenço a nada que está no mundo. Não estou relacionado com nada que está no mundo. Eu agora faço parte do corpo de Cristo. Nós gritamos isso. E é tão interessante que essas duas realidades,
o testemunho da redenção na minha vida, na sua vida que já foi batizado, e a realidade do próprio batismo só acontece uma vez. Ninguém fica se batizando toda hora. E ninguém é tolo para ir toda hora na cruz, se na cruz já veio a salvação, se na cruz já veio a justificação, se na cruz já veio a redenção. É tolice. Essas coisas não acontecem duas vezes. Ao contrário do pecado, que nos persegue, sugerindo sempre um replay. O pecado nos persegue. As tentações nos chamam, querendo de novo. Mas as coisas eternas, a redenção e a nossa vida nova, só acontece uma vez. Coisa maravilhosa. No verso 3, Paulo diz assim, ele faz essa pergunta: não sabeis que fomos batizados em sua morte? O batismo fala de morte. Por isso somos imergidos, afundados, sepultados. A gente entra, mergulha, simbolizando uma sepultura, uma morte, porque a redenção veio através da morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É o sofrimento dele que nos dá a paz. Foram os cravos nele que nos arrancaram e nos deram liberdade. Enquanto ele estava sendo pregado no madeiro, nós estávamos sendo libertos do pecado. Isso é o batismo. É a sepultura, é a morte. Sim, é a morte. E quem sai da água, sai ressuscitado, como ele ressuscitou. Sim, é simbólico. Mas não é um simbolismo religioso apenas. É uma realidade espiritual. E Paulo está insistindo nesse assunto, uma hora dessa, lá no capítulo 6 de Romano, na carta aos Romanos, está insistindo de novo nesse assunto, para nos lembrar de como foram as nossas expectativas no instante em que nós fomos batizados. Você lembra? Obviamente, a grande maioria entre nós foram batizados. Quais foram as nossas expectativas? Irmã, tem tanto tempo atrás. Qual foi a emoção de você testemunhar publicamente? Que honra é batizar. Agora eu fui sepultado e ressuscitei. Nascemos de novo. Sim, já tínhamos nascido. Quando encontramos o Senhor, quando entregamos a nossa vida a Ele, nós nascemos de novo. O Espírito Santo habitou em nós. A partir daquele momento, Ele passou a habitar em nós. É por isso que há um novo nascimento. De fato, essa é uma realidade espiritual. Porque Paulo vai nos ensinar aqui ainda nessa carta que assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus, o corpo do Senhor que estava morto na sepultura, Ele entrou e trouxe a vida, Jesus. Foi dessa forma que nós fomos também. Quando cremos em Jesus, o Espírito Santo veio e trouxe vida nova. Nós éramos mortos espirituais. Estávamos mortos espiritualmente. A gente vê as pessoas no mundo, né? Como é que eles estão mortos? Estão falando, estão correndo, estão rindo, estão se divertindo, estão chorando também, estão casando também, estão fazendo coisas, estão trabalhando. Mas nós estamos falando de uma realidade espiritual. Mas nós não. Nós nascemos. E quem nasce
precisa crescer. Ninguém nasce grande. Só o Nicodemos, que não entendeu nada que Jesus falou. Puxa vida, hein, Nicodemos? Que decepção. Então eu vou ter que entrar. Eu tenho certeza que o Nicodemos não estava pensando exatamente que ele ia entrar. Mas era só isso que veio na cabeça dele, porque ele não tinha um imaginário para isso, ele não tinha. Estava faltando coisa para ele acompanhar o raciocínio de Jesus. Estava faltando para ele. Não, ninguém nasce grande. Só o Adão, né, que nasceu grande. Mas ele caiu. Então, perdeu a chance. Todo mundo que nasce, nasce pequeno. Todos nós que nascemos do batismo, nascemos de novo em Cristo Jesus, nós nascemos pequenos. E quando nascemos pequenos, devemos, e é natural, esperamos que nós venhamos crescer. Todo mundo que nasce precisa crescer. E a pergunta é: o quanto já crescemos de fato? O quanto essa pergunta é para cada um de nós, para você fazer para você mesmo. Eu fiz para mim mesma. O quanto eu cresci de fato? Desde o dia em que eu nasci em Cristo Jesus. Paulo se preocupa com essas coisas, a palavra de Deus se preocupa com essas coisas, Deus se preocupa com essas coisas. Paulo falou: vocês vão ficar comendo papinha até quando? Tem que crescer para saber coisas mais profundas, para Deus levar para lugares mais profundos, não só de experiências pessoais, mas como atividade de igreja, como atividade no mundo tenebroso, para a nossa luz aparecer, para a luz que nós somos a luz do mundo, para essas coisas acontecerem. Paulo diz: não é para ficar, que horas vocês vão comer comida mais mocotó, que horas, né? O escritor aos Hebreus, ele diz assim: olha, eu queria falar coisas mais profundas com vocês, mas vocês não sabem nem as coisas elementares da fé. Vocês são criancinhas. Até quando o Senhor vai ter que ser lúdico com a gente? Até quando a ludicidade de Deus vai ter que aparecer num sinal, num vento, numa coisa que tem que acontecer? Até quando nós vamos ter maturidade para ouvir a voz de Deus, mesmo quando Ele nem está falando audivelmente? O quanto de nós que já nascemos de novo, crescemos? Então, 3 perguntas estão aqui que o Espírito Santo vai trabalhar na vida de cada um de nós durante essa semana toda, porque eu orei ao Senhor e falei: Senhor, trabalha com essas perguntas em mim essa semana, pelo menos, para eu. E o Espírito Santo falou: vou trabalhar em todo mundo que ouvir essas perguntas. Então, a primeira pergunta é para saber o quanto que nós já crescemos de fato. Não é para responder, claro. Nos momentos de extrema dificuldade, ficamos preocupados ou ficamos sem paz? Porque no momento de extrema dificuldade, se a pessoa diz que não está preocupado porque é crente, aí tem que tomar um remedinho, né? Tá bem. Lógico, as coisas acontecem e nós nos preocupamos, nós choramos, nós ficamos no momento, o que vai fazer? Isso é humano. Nós nos preocupamos ou ficamos sem paz? Sentimos o peso da dor desses momentos extremos? Sentimos o peso da dor e solidão?
Ou mesmo na dor, sentimos o peso da glória de Deus, daquele que não nos abandona. A dor vai doer mesmo. Viver dói. Viver dói. Caminhar dói. Perseverar dói. Isso é normal. Nos momentos extremos, de extrema dificuldade, de extrema tristeza, de extrema perda, momentos extremos que a vontade é gritar e nós sofremos. Nós temos duas opções: ou sentimos a dor e seguramos o peso da dor sozinhos, ou sentimos a dor, a mesma dor, mas sentimos o peso da glória de Deus na nossa vida. Porque glória e dor podem sim se misturar. A glória da presença de Deus pode sim se misturar à nossa dor. Não é tirar a dor, porque nós precisamos sentir dores. Se nós somos hoje o que somos, parte do que somos foram construídos nas lágrimas que choramos, nas dores que tivemos, nas vitórias também, nas alegrias também. Mas grande parte foram nos momentos de dores, de lutas. Então, a glória de Deus se mistura sim com a dor. Essa mistura dá certo. E sabe qual é o resultado dessa mistura? Bom ânimo. Não estou falando, e Deus não falou de um super ânimo, mas um bom ânimo. Um ânimo suficiente para a gente aguentar e entender o não temas. Então, glória de Deus e a dor misturado nos traz bom ânimo. Não é uma animação, mas é um bom ânimo. Não é um super ânimo, é um bom ânimo. Um ânimo que a gente para, respira e consegue ouvir: não temas, eu estou contigo. Eu nunca vou te desamparar. O guarda de Israel não dorme. Eu estou vendo a sua dor, eu estou contigo. As lágrimas vão descer. Mas a promessa, irmãos, é que um dia nenhuma lágrima vai descer dos nossos olhos. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos chorar. Mas a glória do Senhor se mistura com a nossa dor e nós ouvimos o não temas com clareza. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda, qual o grau de dificuldade que temos em nos manter conectados com Cristo na vida cotidiana? Qual o grau de dificuldade que a gente está tendo para continuar conectado com Deus na vida cotidiana? Aqui não é vida cotidiana. Aqui é momento de parada. A gente para lá e vem para cá. Para adorar, para aprender, para louvar, para ter comunhão. Aqui não é a vida cotidiana. A vida cotidiana começa amanhã. Não sei, para alguns 6 horas da manhã, para outros 7, para outras 9, para outras meio-dia, 1 hora. Não sei que horas vai começar a sua vida cotidiana amanhã, no seu trabalho. Ou a vida cotidiana da casa, todo dia. É aquilo que acontece todo dia. O que tem causado distanciamento entre mim e o Espírito Santo no cotidiano. Isso demonstra o tamanho que nós temos, se nós somos ainda pequenininhos e nos distraímos com todas as cores e perdemos o foco, ou somos adolescentes na fé e somos rebeldes, ou somos
displicentes, não que os adolescentes sejam assim. O que está acontecendo? O que acontece na vida cotidiana que atrapalha no nosso relacionamento com Deus? Precisamos parar para pensar nisso. Nós, pentecostais, temos muitas experiências sobrenaturais com Deus. Eu tenho certeza absoluta que cada um aqui pode dizer pelo menos uma, duas, três experiências recentes, sobrenaturais com o Senhor. Com certeza. Nós temos experiências extraordinárias que já vivemos com Deus, que faz até o outro chorar, que vale a pena vir aqui falar, para dar testemunho, para edificar a fé. Todos nós temos experiências extraordinárias com Deus. Mas quantos de nós temos experiências ordinárias? O que é uma coisa ordinária? Ao contrário, extraordinário. Ordinário é aquilo que é habitual, aquilo que é comum. Aquelas coisas que acontecem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não é? É o que acontece quando estamos indo trabalhar, quando a gente está voltando, quando a gente está em casa. Mas nessa vida cotidiana, que é a vida real, não é? Aqui a gente fala da nossa vida diante de Deus, a gente chega aqui e fala, Senhor, Tu sabes. E às vezes a gente nem fala nada, o Senhor já dá a resposta. A gente chega aqui, eu vou na igreja, vou adorar o Senhor. Aí você nem está pensando em nada, aí vem um louvor e Deus fala, ó, fica tranquilo, esse negócio aí eu estou resolvendo. Não é? Maravilha. Mas a nossa vida ordinária, será que tem coisas que estão tirando a nossa atenção, que estão dificultando essa conexão que a gente tem que ter, estar ligado com Deus o tempo todo? E a terceira, como tem sido a nossa percepção da realidade? O que temos escondido de nós mesmos para aparentarmos ser o que não somos? Que pergunta esquisita, né? Mas nós temos aprendido isso com as redes sociais. A gente aprende a botar filtro na foto, né? E a gente fala assim, nossa, como a irmã está bonita. Acontece isso, às vezes eu vou pregar num lugar, vou dar uma palestra, alguma coisa assim, aí a pessoa fala assim, manda uma foto. Aí eu mando a melhor, né? Aí chego lá, a irmã está pregando. Sou eu. Ah, é? Essa aqui é a realidade, né, irmão? Aí alguém até fala assim, nossa, na foto parecia que era mais alta, né? Eu sei, eu aprendi a botar filtro. Ai, irmãos, colocamos filtros na realidade da nossa vida, sabe? Mas diante de Deus, como que eu vou botar filtro? Diante de Deus, como é que eu vou esconder? Bom, diante de Deus a gente não esconde nada, mas sabe qual é o problema? Sabe em que ponto Deus está preocupado com essa pergunta? É o quanto nós temos escondido de nós mesmos. É isso que vai matando a gente. É isso que vai transtornando a gente. O quanto a gente vai botando embaixo do sofá. Do sofá não, do tapete. O quanto de filtro a gente está colocando. Sabe, eu pensei uma coisa, eu falei, eu não vou falar, mas eu vou falar. Eu não andei bem essas últimas semanas, coisa de ser humano, né? Tá tudo normal, tá, gente? Não precisa ficar preocupado comigo, não, tá tudo bem. Coisa de gente grande. E aí a minha unha estava uma coisa assim de morador de rua, sabe? E eu, não sei os irmãos, mas eu sou assim. Eu tô mal comigo e vou também. Deixa eu falar. Né? Mas eu mesmo me revelo através das minhas coisas. Então, tipo assim, depois eu vou reparando, nossa, eu estou mal mesmo, porque o meu armário fica uma bagunça,
eu não faço minha cama, né? Tudo bem, tem dia que a gente não faz a cama mesmo de preguiça, mas sabe aquela coisa que você não faz a cama nunca mesmo? É 2 semanas que eu não faço cama, aquela coisa, um monte de roupa pendurada lá na esteira ergométrica, serve para isso, né, esteira ergométrica. E aí eu fico olhando assim, eu falei, não estou bem, não. Aí eu estava olhando a minha unha, eu falei, ih, gente, passei um esmaltinho, tá, gente, porque o Senhor falou comigo, né, nessa pregação. E aí eu estava lendo a Bíblia e fazendo minhas cutículas aqui. E nessa pergunta, eu lembrei de uma coisa, fazendo a minha unhazinha aqui. A gente, meninas, né, estou falando do universo feminino, vocês meninos que convertam para o seu universo, porque o meu universo é outro. E aí, a gente coloca a unha acrigel, né? Eu não botei não porque é caro mesmo. Mas a unha acrigel, a gente está sempre com a unha bonita, né? E aí eu fico pensando, aí eu falei com Deus assim, porque eu estava sabendo que a minha unhazinha estava esquisita, porque eu não estava bem. E aí eu pensei na acrigel, e eu falei assim, esse filtro que a gente bota, porque ficar com a unha bonita, no meu caso, né? Não ia demonstrar o que eu realmente precisava ver em mim. Sabe, aquela bagunça que fica ali, que eu preciso ver aí, Adriana, você não está bem. Então, nós precisamos, irmãos, sabe, olhar para o que não está bem, olhar a realidade, ainda, né, que a realidade seja feia. Ainda que a realidade sejam coisas que, sejam decisões que a gente precisa tomar. Ainda que a realidade seja trabalhosa para ser mudada. Eu não posso ficar aceitando essa realidade, mas eu também não posso ficar colocando filtro, como se nada tivesse acontecendo, não é? Então, essas perguntas, né? Essas perguntas, o Senhor tem respostas para nós. Porque o crente maduro, e é esse o alvo que nós precisamos traçar na nossa caminhada cristã. Eu preciso amadurecer a minha fé. Eu preciso ser um crente maduro. Eu preciso crescer. Eu já nasci, já passei pelas fases todas e aquela coisa. Mas eu preciso crescer no Senhor. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Ser uma igreja de crentes maduros. E o Senhor, assim, o crente maduro, quando está passando lá naquela fase horrível, aquela circunstância extrema, o Senhor está nos lembrando aqui em Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas não é uma promessa de que nós não vamos sofrer, que nós não vamos... Não, isso é mentira do diabo. Mesmo que quem anda falando aí é crente. Mas a mentira é do diabo. Não é nem do crente que está falando, não. É do diabo. Mas Deus renova nossas forças. Está precisando de força? Deus renova nossas forças. Porque nós esperamos no Senhor. E esperamos no Senhor, mesmo quando a alma está com pressa. Quando nós estamos com dores, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós temos pressa. Mas ainda que a nossa alma esteja com pressa, o Senhor diz, espera em mim. Nós conseguimos sim esperar no Senhor, mesmo que a alma esteja com pressa. Na vida cotidiana, nas coisas que tem para resolver, nós sabemos, o crente maduro tem que viver essa realidade, saber que Jesus está com a gente nas nossas atividades triviais, que Jesus tem prazer em estar conosco no nosso trabalho, na condução, no trânsito, na escola, em qualquer lugar. Deus tem prazer em fazer conosco coisas simples da vida. Porque, irmãos, são 6 dias. 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 6
Essa conta aí. Ou nós levamos Jesus com a gente quando a gente sai daqui, e ele vai com a gente amanhã trabalhar, e ele fica lá com a gente, e ele fica indo e voltando com a gente, fazendo tudo com a gente, ou a gente vai ter que esperar 6 dias para voltar. Aí não dá, 6-1. Não é bom essa conta. Mas se Jesus estiver com a gente, se eu e você, se a gente levar ele com a gente, né? E saber que ele tem prazer, Jesus tem prazer em falar para mim, às vezes, olha a água do carro. Jesus tem prazer nisso. Aí eu, ai Jesus, obrigado. E teve um dia, irmãos, que eu estava descendo para vir para a igreja de manhã. E aí eu estava indo para o carro, aí Jesus falou assim, olha a água. E aí eu até falei, Senhor, eu botei água ontem. Não vou olhar não, acho que isso é coisa da minha cabeça. Estava meio com sono, estou indo lá para o carro. E Jesus falou assim, olha a água. Aí eu falei, melhor eu ver, né? Quando eu abri para ver a água, a mangueira da gasolina estava furada, esguichando. Já imaginou se eu ligasse o carro e ia explodir, gente? O pastor não vai lembrar, mas eu tirei até foto para ele. Falei, pastor, o carro. Aliás, esse carro é só graça. Deixa ele para lá também. Me atribula. Mateus 28:20, Jesus diz assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem anda com Jesus todo dia, enfrenta Golias. Porque o Davi, ninguém dava nada por ele, mas ele já tinha enforcado o leão, já tinha dado uma banda no urso, já tinha pegado não sei quem, porque ele tinha experiência com Deus no cotidiano. Ele levava Jesus para quando ele ia apacentar as ovelhas. Ninguém precisa de milagre para apacentar a ovelha, ninguém precisa de nada para pegar um BRT para trabalhar, mas Davi levava Deus com ele. E quando o momento veio, o gigante foi derrotado, porque ele falou assim, eu não sei vocês, mas eu ando com Deus e vou enfrentar esse cara. Quando a circunstância ruim vem e a gente anda com Jesus todo dia, fala assim, Jesus falou, isso aí é o problema aí, não tem problema não, o Senhor está comigo. Porque quando vem um problema, a gente se sente só, irmão, a gente não tem onde segurar, o chão sai do lugar, e Jesus até se afasta, para a gente ter esse espaço de desespero humano, é normal. Mas a gente fala, eu sei que o Senhor está aqui. A dor está grande, a circunstância está difícil, o gigante é grandão, mas eu sei que o Senhor está aqui. Porque eu ando contigo todo dia. O Senhor, eu não ando com Ele, Ele anda comigo. Não sou eu que estou procurando, cadê o Jesus para me ajudar aqui? Não, eu que estou na circunstância difícil, Jesus toca em mim e fala assim, faz assim. É Deus dando ideia para a gente no trabalho. É Deus se alegrando, Jesus se alegrando quando a gente faz a coisa certa. É Jesus do nosso lado quando a gente, numa conversa casual em algum lugar, na fila do hortifruti, a gente fala dele. Jesus tem prazer nisso. Isso é maturidade. O crente maduro aceita a realidade. Filtro é para criança. Bonequinho enfeitando, é para criança. O crente maduro aceita a realidade, ainda que seja difícil a realidade, ainda que seja feia a realidade, ainda que seja vergonhosa a realidade. Deus muda pessoas, Deus capacita os incapazes, Deus veste quem está nu. A realidade é feia, é de nudez, é de vergonha. Deus tem vestes brancas para nós. Deus só veste quem está nu. Deus só alimenta quem está com fome. Deus só capacita os incapazes. Deus só fortalece os fracos. Porque Ele veio para os doentes. Não veio para quem tem saúde, para quem é forte, para quem é bem vestido, para quem se acha. Deus veio para a gente, para nós que somos pequenos. Não veio para os arrogantes.
Deus veio para nós que temos uma realidade difícil, uma realidade feia mesmo. Deus veio para nós para embelezar a nossa vida, não com a beleza que o mundo dita, mas a beleza do crente saudável, a beleza do crente cheio do Espírito Santo, a beleza do crente que tem sangue nos olhos pelas almas, a beleza do crente que anda erguido, porque ninguém tem acusação contra ele, porque o maior é o que está em nós. O diabo não pode nos acusar, o diabo não pode nos aprisionar. Nós somos livres. A beleza está na liberdade em Cristo Jesus. Marcos 10, 27. Para Deus todas as coisas são possíveis. Nós não temos como mudar a nossa realidade, porque ela é assim mesmo, é feia, é difícil, é espinhosa e algumas vezes causa vergonha. Mas o Senhor muda a nossa vida, muda a nossa história. Ele é o Senhor das nações, é o Senhor de todas as pessoas. Ele é o Senhor de trilhões de estrelas e conhece e chama cada um de nós pelo nome. Ele conhece as nossas aflições, Ele sabe o que passa pela nossa cabeça, Ele sabe o que nós pensamos quando deitamos a cabeça no travesseiro. Ele sabe e olha para nós como ninguém consegue nos enxergar, mas Ele não se envergonha de nós, porque Ele nos ama e Ele quer nos transformar para a sua glória. A glória de Deus é quando todos nós estivermos lá no céu. No céu todo mundo vai ter corpo transformado, mas aqui todo mundo tem corpo falho, fraco, mas o Senhor é bom. Eu queria ler um texto para terminar. 2 Pedro, capítulo 3, verso 17, diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Vamos colocar de pé. Eu queria fazer uma oração junto com vocês. Vamos pedir ao Senhor para nós crescermos. Qual a estatura que já era para estarmos, sabe? Talvez você já tenha maturidade, mas será que esse nível de maturidade é o nível que você deveria já estar? Sempre tem mais para a gente crescer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, Senhor, que é eficaz para transformar as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós queremos crescer. Senhor, eu quero crescer na Tua presença. Nós queremos crescer não para sermos grandes, mas para sermos servos, Senhor. Queremos crescer, Senhor, para andar a 2ª milha. Queremos crescer para assumir o lugar que o Senhor separou para os Teus planos nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja. Senhor, nós queremos crescer, amadurecer para termos uma nova fase contigo. Queremos experimentar coisas que nós desconhecemos, Senhor. Ó Deus, queremos, Senhor, ó Deus, durante essa semana te pedimos que o Teu Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas, Senhor, para que nós possamos, Senhor, responder, refletir sobre essas perguntas, Senhor, não como um peso, não como uma exortação, não, mas como a oportunidade para, Senhor, gozarmos de coisas grandes e maiores diante de Ti, Senhor. Queremos ser testemunhas do Teu Evangelho, Senhor. Queremos que a nossa vida seja cartas abertas, Senhor, carta escrita por Ti, Senhor. Queremos ser, Senhor, crentes, Senhor, ó Deus, reconhecidos, Senhor, no mundo, no inferno. Queremos, Senhor, ser soldados, Senhor,
exemplares, queremos ser soldados, Senhor, exemplares no teu quartel general, Senhor, para cumprirmos, Senhor, as batalhas que o Senhor tem traçado para a tua igreja. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Nós não queremos ser crianças, Senhor. Nós não queremos ser enganados por musiquinhas qualquer, com desenhos animados, Senhor, com pregações que parecem desenho animado, com pregações que parecem fantoches. Não, nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o sacrifício, nós olhamos para a tua palavra, nós olhamos, Senhor, para o Deus que tudo pode. Nós tememos ao Senhor. Senhor, nós queremos ser crentes tementes ao teu nome. Nós queremos ser crentes, Senhor, que tenha, Senhor, temor diante da tua palavra. Senhor, nós queremos temer a ti antes de fazer coisas que sabemos que não devemos. Não queremos usurpar da graça do Senhor como se fosse barata, como se fosse alguma coisa que a gente pudesse se utilizar para sermos crianças o tempo todo. Não, Senhor. Fomos alcançados pela tua graça preciosa. A graça que nos trouxe a salvação, Senhor, e cremos em Ti, pela fé no sacrifício do Teu Filho. Sabemos a realidade do céu, sabemos a realidade das lutas. Queremos ser crentes maduros para ter batalhas espirituais maduras e não achar, Senhor, que podemos enfrentar o diabo de qualquer maneira, mas queremos estar vestidos com a Tua armadura. Só crente maduro, que tem estatura, é que pode colocar as armaduras de Efésios 6. Queremos ser assim, Senhor. Nós não queremos mais brincar com o teu evangelho, não queremos mais brincar na igreja, não queremos mais brincar, Senhor. Queremos seriedade, queremos trabalho, queremos, Senhor, compromisso contigo. Não queremos ser crianças atrás de brinquedos e promessas e bênçãos que o Senhor não prometeu. Queremos ser maduros para agradecer a todo instante a nossa salvação, porque a nossa riqueza, o tesouro que encontramos foi o Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode fazer bênçãos e pode fazer milagres, mas não vivemos por bênçãos e milagres. Queremos conhecer a Tua face, queremos conhecer o Senhor através da Tua palavra, queremos, Senhor, ter intimidade contigo, queremos ser fortes em Ti, Senhor, e fracos como todo mundo vê, mas fortalecidos pelo Teu Espírito. Queremos ser uma igreja forte, uma igreja que prega, uma igreja que não fica achando que a pregação está pesada, mas que precisa ser exortado. Não queremos ser crianças achando que o outro que está errando. Queremos ser maduros para assumir os nossos erros. Queremos ser maduros para nos arrependermos, Senhor, diante do Teu Calvário, diante da Tua presença, do Teu trono de glória. E não viver pedindo desculpas como crianças, se auto-justificando. Não, Senhor, nós queremos assumir responsabilidade, Senhor. Como cego de Jericó, nós queremos ver. Nós queremos ver a vida, queremos ver a realidade, queremos ver a Tua presença como gente grande, como crente. E não importa se nós temos 12, 13, 14, 20, 50, 70, 80 anos. Queremos crescer na Tua presença, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.